A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é a irmã Thalia, do canal Edificar João Pessoa. Eu estou aqui para relatar uma experiência que eu tive com Deus no dia 20 de março de 2020. Eu fui para a igreja nesse dia às 6 horas da noite, porque teve oração às 6 horas da noite. E eu cheguei lá e fiquei orando ao Senhor. E teve um momento em que eu estava com os meus olhos fechados e o Senhor me deu uma visão. E nessa visão eu vi um anjo entrando dentro da igreja onde eu estava. Eu estava com os meus olhos fechados, mas o Senhor me mostrou esse anjo que entrava dentro da igreja. E ele tinha mais ou menos uns 4 metros de altura, ou mais. E ele vinha andando em direção a mim. E eu observei que ele tinha uma espada grande em suas mãos. Ele tinha uma espada muito grande em suas mãos. E naquele momento eu pensei assim, eu acho que esse anjo foi enviado por Deus para dar algum recado para mim, para entregar algum recado do Senhor, para mostrar algo ou para fazer algo aqui nesta noite, na vida de algum irmão. E eu fiquei com os meus olhos fechados, orando ao Senhor, e ele veio se aproximando de mim. E teve um momento em que ele chegou bem próximo mesmo, ficou ao meu lado. E eu fiquei com meus olhos fechados. E eu escutei a voz do Senhor como um trovão, como uma voz que troveja muito, muito forte. A voz do Senhor eu escutei de tal maneira que passou assim rapidamente na minha mente que todo o mundo, todo o planeta ouviu a voz de Deus naquele momento. De tão forte, de tão trovejante que foi a voz do Senhor naquele momento. E o Senhor falava assim: ai dos pastores, ai dos pastores. E o Senhor repetiu 2 vezes essa frase: ai dos pastores, ai dos pastores. E foi uma voz assim tão forte que eu senti como eu por dentro estivesse balançando, tremendo por dentro. E quando o Senhor falou isso, rapidamente aquele anjo que estava do meu lado, e ele estava com a espada nas suas mãos, e ele me feriu. Ele pegou aquela espada e feriu, com aquela espada mais ou menos à altura da costela, perto dos rins. E foi uma dor, meus irmãos, muito, muito forte. Ele transpassou aquela espada aqui, próximo às minhas costelas, próximo ao rim, do lado direito. E foi uma dor muito, muito forte, de tal maneira que eu não esperava de maneira alguma que aquele anjo do Senhor fosse fazer isso. E foi uma dor assim que na hora eu fiquei tonta e desmaiei no chão da dor que eu senti. Eu gritei na hora da dor que eu senti. E quando eu caí no chão, eu fiquei ali desmaiada por algum tempo, que eu não sei, que eu não me recordo. E foi aí que começou, depois de um tempo, começou a experiência com o Senhor. Enquanto eu estava desmaiada lá, eu escutei como a voz de Deus falando ao meu ouvido: filha, eu tenho um recado para os pastores. Eu entregarei para ti um recado para os pastores. E quando o Senhor falou isso, foi como o meu espírito entendia ali, tinha uma ligação com Deus de tal maneira que Deus não precisou falar: espírito, saia do corpo. Não, ele saiu
de uma maneira, meus irmãos, que é como se houvesse uma ligação entre Deus e o meu espírito. E quando o meu espírito saiu, o Senhor falava novamente: eu tenho um recado para os pastores. E o meu espírito saiu do meu corpo. E o meu espírito foi levado ao inferno. E quando o meu espírito chegou no portão principal do inferno, o Senhor falava assim: filha, eu não irei entrar contigo nesta experiência, mas eu permitirei que você vá sozinha, entre sozinha, mas não se preocupe, porque eu estarei direcionando qual lugar você irá entrar e também estarei dando ordens para que os demônios não toquem em ti em nenhum momento. E quando o Senhor falou isso, aquela porta principal do inferno se abriu. E eu vou repetir novamente o que eu disse no início. Nessa experiência, é como se o meu espírito a todo momento estivesse tendo uma ligação espiritual com Deus, de tal maneira que eu não me guiava, mas o meu espírito ia andando ali sem que eu tivesse que pensar para onde eu iria. Antes que eu pensasse o lugar que Deus iria me levar, o meu espírito já estava andando. E então, quando o meu espírito foi levado a uma sala, e quando eu entrei dentro dessa sala, eu vi homens ali dentro. Eu vi muitos homens ali dentro. E aqueles homens estavam sendo torturados. Havia vários demônios ali dentro daquela sala torturando aqueles homens. Eu via quando um fogo tomava conta ali dentro daquela sala e começava a queimar aqueles homens que estavam ali dentro. Eu via demônios que vinham com uma lança e começava a rasgar o corpo daqueles homens que estavam ali. Eu via como umas largatas que entravam dentro dele e saía devorando tudo que havia dentro deles. E eles começavam a sangrar pela boca, pelo nariz, pelo ouvido. Eles começavam a vomitar sangue, eles caíam no chão. Os demônios enfiavam lanças dentro daquele homem, colocavam eles para sentar naquelas lanças. Eram muitas torturas, meus irmãos, muitas torturas mesmo, e eu estou relatando as que eu me lembro, que o Senhor me mostrava. Mas algo que ficava bem ali evidente para mim é que era uma tortura muito sem palavras para descrever, porque eles gritavam, eles choravam. Aqueles homens que estavam ali pediam misericórdia, misericórdia a Deus. Eles gritavam incansavelmente ali no inferno. Quando eles pensavam que a tortura era até aquele ponto, não, a tortura aumentava ainda mais e os demônios ficavam rindo daqueles homens, ficavam debochando. E quando eu vi aquela cena, na hora eu fiquei muito comovida, com vontade de chorar, com um desespero dentro de mim, porque havia muitos homens ali dentro. E o Senhor falava assim comigo: filha, preste atenção. O Senhor não estava comigo, mas eu ouvi a voz de Deus falando comigo ali dentro. Filha, preste bem atenção, que esses homens que você está vendo são homens que foram pastores. Esses homens, filha, foram pastores na terra. Eles foram pastores na terra. Alguns desses foram levantados por mim
mas outros não foram levantados por mim, mas sim receberam a unção do homem, e assim abriram ministérios que não foram abertos e decretados por mim. E eu via muitos homens ali dentro. E quando o Senhor falava isso, o Senhor me tirava daquela sala. O meu espírito saía daquela sala. E então eu era levada para outra sala. E dentro dessa sala que eu fui levada, eu vi homens que eu não conheci na terra. Eu vi 2 homens que eu não conheci na terra. Mas o Senhor me mostrava o rosto de um. E esse primeiro homem que Deus me mostrava foi um homem que fundou um ministério aqui na terra muito conhecido. Um ministério aqui na terra muito conhecido que se chama Adventista. E o Senhor me mostrava o fundador desse ministério. E Deus falava assim para mim: filha, esse homem, ele foi um maçom na terra. O Senhor falava isso. E depois o Senhor me mostrava o rosto de outro homem, sendo que o Senhor não dizia o nome para mim. E o Senhor só falava para mim que ministério ele fundou. E quando o Senhor me disse o ministério que ele fundou, eu perguntei para Deus: Senhor, por que esse homem está aqui? E Deus falava assim para mim: filha, esse homem também foi um maçom na terra. E depois que o Senhor falou isso comigo, meus irmãos, o Senhor tirou o meu espírito ali daquela sala. E o meu espírito foi saindo do inferno, foi saindo. E o meu espírito voltou novamente para a terra. E o Senhor me levava para como um ginásio. O Senhor me mostrava como um ginásio muito, muito grande. E eu via, e nesse ginásio, eu via vários pastores que estão vivos ainda. Eu via vários pastores que ainda estão vivos. E o primeiro pastor que eu via dentro deste ginásio era como se fosse uma fila, sendo que um ao lado do outro. E o primeiro pastor que eu via foi um homem que recentemente ele foi levantado como pastor e recentemente ele começou a cuidar de uma obra. E ele também é cantor, um cantor muito conhecido. E o Senhor me mostrava esse homem. E o Senhor falava assim: filha, ele foi levantado por mim. Eu levantei este homem, mas ele deixou que o amor pelo dinheiro viesse o dominar. E recentemente, filha, ele se aliou aos maçons. E quando o Senhor me mostrava esse pastor cantor que é conhecido no meio gospel, o Senhor me mostrava que ele está aliado à maçonaria. E depois que o Senhor me mostrava ele, o Senhor me mostrava também outro pastor desse mesmo ministério. É o pastor presidente. O Senhor me mostrava o pastor presidente desse mesmo ministério que eu citei, desse primeiro homem, que é cantor e pastor. O Senhor me mostrou o presidente desse ministério. E o Senhor falava assim: este homem também é maçom. E eu vi como no punho da mão desse homem, desse pastor presidente, eu vi o símbolo da maçonaria. Eu vi um triângulo com um olho dentro, no pulso, no punho dele. E eu olhava assim e eu: Senhor, como é que o teu povo não percebeu?
Como é que o teu povo ainda continua nesse ministério? E o Senhor falava assim: filha, porque este povo não tem visão espiritual. E por isso estão seguindo esses homens, mas esses homens estão caminhando para o inferno e levando também o rebanho. E quando o Senhor falou isso, o Senhor me mostrou outros pastores também, muito conhecido mesmo, do meio gospel. Pastores muito conhecidos do meio gospel que também estão aliados à maçonaria. E assim como existem os crentes que são crente mesmo, alguns desses pastores são maçons devotos, verdadeiramente, que cumprem ali com a doutrina da maçonaria. Não é algo assim para passar tempo não, que eles participam não, realmente. Eles são ali verdadeiramente servos da maçonaria. E o Senhor me mostrava alguns. E o Senhor me mostrava pastores até mesmo brasileiros. São pastores brasileiros que o Senhor me mostrou, que estão envolvidos na maçonaria. E pastores que estão envolvidos não apenas na maçonaria, como também no satanismo. O Senhor me mostrou. E o Senhor me mostrava um pastor que antes, o Senhor já chegou até a falar sobre esse pastor em outro arrebatamento. E o Senhor me mostrava ele novamente nessa experiência. Um pastor que é envolvido no meio da política, que há tempos atrás era da doutrina, tempos atrás tinha sinceridade com Deus e agora já não está corrompido. E o Senhor falava mais uma vez, parece loucura o que eu vou dizer. É até difícil de acreditar, mas se Deus falou, Deus vai cumprir, Deus vai criar estratégias, maneiras de fazer com que esse testemunho, essa experiência venha chegar até esses pastores, porque foi isso que Deus falou para mim. Eu farei com que eles ouçam esta experiência. Eles não irão dar crédito, mas naquele grande dia, no dia do juízo, eles não poderão dizer que eu não os alertei, de que eu não dei chance para eles. E o Senhor me mostrava esse pastor que está envolvido no meio da política, como eu não me formo muito, não sei, não sou muito formado dos jornais, das notícias, mas a última vez que eu vi, ele era um deputado. Não sei se ele subiu de cargo, não sei como ele está agora, mas a última vez que eu vi, ele era um deputado apenas. E o Senhor falava para mim: este homem continua na prostituição. Esse homem continua na prostituição. E o Senhor me mostrava esse homem, esse pregador, deputado. Muitas das vezes ele termina de pregar. Quando sai da igreja, o Senhor me mostrou ele entrando dentro de um hotel e fazendo orgias. O Senhor me mostrou. E o Senhor falava assim: pensa ele que eu, com os meus olhos de chama de fogo, não tenho visto, eu tenho contemplado as suas iniquidades. Eu tenho contemplado as suas iniquidades. E eu digo, o Senhor, digo que haverá juízo para ele. Se eu não fizer na terra, haverá juízo para ele quando eu abrir a sepultura. Se ele não se arrepender, não haverá salvação. E o Senhor me mostrava esse homem. Muitas das vezes, quando ele termina de pregar, sai da igreja, o Senhor me mostrou ele entrando dentro de hotéis e fazendo orgias. Ele fazendo orgias.
E o Senhor falava, e o Senhor me mostrava este homem, esse pastor que é deputado. E o Senhor falava assim: este também é um maçom. E quando o Senhor me mostrava ele, o Senhor separava outros pastores aqui do Brasil que estão envolvidos na maçonaria e já estão no grau. Eu não entendo disso, eu não entendo, mas o Senhor falava assim para mim: eles estão no grau 33. O Senhor dizia isso. Eles estão no grau 33. E o Senhor me fazia saber que é um grau muito avançado dentro da maçonaria. E depois que o Senhor falava isso a respeito deste homem, o Senhor me mostrava alguns pastores de um evento muito conhecido que sempre tem. Um evento muito conhecido por nome de Gideão, Gideão. O Senhor me mostrava alguns pastores e o Senhor me mostrava especificamente pastores que o Senhor chamava por nome de prostitutos. O Senhor falava isso, prostitutos. Essas palavras o Senhor usava para esses pastores. E o Senhor dizia assim para mim: filha, fui eu quem abati, sou eu quem estou tratando, porque está havendo muita iniquidade no meio desta congregação. Quando eles se reúnem para fazer a congregação, eu não tenho suportado o fedor da iniquidade tem subido diante de mim. O fedor da iniquidade tem subido diante de mim, porque são como prostitutos diante de mim. E o Senhor me mostrava pastores, esses pastores alguns pastores que participam dessa congregação, desse evento, desse projeto. O Senhor me mostrava pastores que são altamente prostitutos, que não são libertos. O Senhor me mostrava homens que horas antes de subir ali naquele altar para pregar, estava se deitando dentro de motéis com mulheres que fazem programas. O Senhor me mostrava e depois eles terminavam e iam e subia em cima do púlpito para pregar. E o Senhor falava assim com voz de ira: eu não tenho suportado o que esses pastores têm feito. Esses pastores têm subido em cima do altar para pregar a minha palavra. São como prostitutos diante de mim. São imundos. Precisam se lavar. E o Senhor me mostrava esses pastores. E o Senhor dizia assim: muitos desses também já estão no seu terceiro e segundo casamento. E eu digo que o Senhor, não me agrado desses pastores que já estão no segundo e no terceiro casamento. Assim diz o Senhor me mostrava pastores lá que já estão no segundo, já estão no terceiro casamento, e Deus disse que não se agrada. E o Senhor falava assim: volte para a sua varoa que eu dei, volte para a sua varoa que o Senhor, dei para ti, ó homem. Caso não faça isso, caso não faça isso, eu não perdoarei. Eu, o Senhor, não perdoarei. E depois que o Senhor falou isso, o Senhor me mostrava não pastores
apenas desse projeto, mas pastores de forma geral agora brasileira. O Senhor mostrava alguns pastores e esses pastores subiam em cima do púlpito para pregar a palavra. E eles são movidos por dinheiro. Eles são movidos por dinheiro. E eles começavam a distorcer o que está escrito na palavra para alcançar mais dinheiro do povo. Eles distorciam o que está escrito na palavra para ganhar mais dinheiro do rebanho. Disse o Senhor para mim. E esses pastores começavam a inventar modinhas para ganhar dinheiro do povo, modificavam a palavra do Senhor. E o Senhor dizia: homens hereges, esses são os homens hereges. O Senhor sempre me mostrou homens que têm função de pastor dentro da igreja. Homens que têm a função de pastor dentro da igreja. E o Senhor dizia assim: homens hereges. E o Senhor repetia diversas vezes. E depois que o Senhor falou isso, o Senhor falava assim para mim: filha, há muitos que conhecem a verdade, há muitos que conhecem a minha doutrina, mas eles estão deixando que o amor ao dinheiro venha impedir com que eles venham apresentar a verdade para o meu rebanho. E o Senhor me mostrava pastores que conhecem a doutrina do Senhor e estão privando o rebanho do Senhor de conhecer a verdade. O Senhor falava assim: filha, esse homem, e o Senhor me mostrava um homem, um pastor conhecido, ele conhece a verdade, ele sabe o que é santificação, mas no dia de hoje, ele diz que são preceitos dos homens. Ele diz que no dia de hoje é um fardo e um jugo pesado para o meu povo. Mas eu tratarei com ele, porque ele conhece a minha verdade. E ele não somente está se privando de praticar, como também está privando o rebanho de conhecer e praticar a verdade. Eles estão acostumando o rebanho com uma comida que não vem de mim. Eles estão dando uma comida que não parte dos altos céus, mas que sim, que provém do inferno. E o Senhor falava assim: eles estão pregando doutrinas de demônios no meio das igrejas. Eles estão pregando doutrinas de demônio no meio das igrejas, porque o amor ao dinheiro tem falado mais alto em seus corações. E o Senhor dizia assim: esses pastores, eles não têm relacionamento comigo. Esses pastores não têm relacionamento comigo. Eles nem sequer gostam de orar. Eles não gostam de jejuar. E como é que eles sobem em cima do meu altar para falar daquilo que eles nem conhecem? Dizem que me conhecem, mas eu digo que não. Eles não me conhecem. E depois que o Senhor falou isso, o Senhor repreendia os pastores que conhecem a verdade e convidam pregadores que são como prostitutos diante de Deus, que são como beberrões diante do Senhor. Pastores pregadores que não estão libertos. E o Senhor dizia assim: esses pastores têm colocado estes cães em cima do altar
altar. Eles conhecem a vida do homem, eles sabem a iniquidade que o homem comete, mas ainda assim colocam em cima do meu altar, porque esses homens estão pregando aquilo que o povo quer ouvir, mas não o que vem de mim. Eles estão subindo em cima do altar para massagear o ego da igreja. Mas esse sermão não vem de mim, diz o Senhor. E quando o Senhor falou isso comigo, o Senhor citava um versículo para mim. Eu escutava o Senhor falando um versículo que está escrito no livro de Oséias, capítulo 4, que diz assim, o versículo 1: Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário, segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Versículo 4 que diz: Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Aleluia, glórias a Deus. Mas eu vou dizer da maneira que eu ouvi a voz de Deus, da maneira que o Senhor falava esse versículo para mim. O Senhor falava assim: Todavia ninguém ouse levantar a palavra de censura nem de repreensão contra o meu povo, porquanto a minha acusação é contra vós, ó sacerdotes. O Senhor dizia assim, dessa maneira, para mim, que ninguém ouse levantar sua voz contra o povo do Senhor, porque a acusação que Deus tem é contra os sacerdotes, contra os pastores que guiam o rebanho. E o Senhor falava assim: Filha, os pastores têm guiado errado o rebanho. Os pastores estão com interesse em si próprio e não no rebanho, no meu rebanho. Os pastores estão preocupados com si mesmo e não com o meu povo. Eles não estão preocupados se o meu povo irá ou não para o inferno, porque eles estão olhando para si mesmo, orgulhosos de si mesmo, preocupados com si mesmo e não com a minha igreja. E o Senhor falava assim: filha, eu irei tratar com esses pastores que não têm pregado a verdade, com esses pastores que têm ouvido os recados que eu tenho enviado para a terra, e eles não têm dobrado os seus joelhos para pedir discernimento a mim, mas antes tem abrido a sua boca para dizer que não sou eu quem estou falando, mas eu tratarei, e este será o meu sinal. Eu começarei a tocar na saúde desses homens, eu começarei a tocar na saúde desses homens, eu começarei a bater estes homens, aqueles que estão exaltados, aqueles que estão sobre um monte. Eu, o Senhor, abaterei. Eu abaterei esses homens que estão exaltados e engrandecidos. O grande eu farei pequeno. Eu tocarei na saúde. Eu tirarei
todas as suas riquezas eu tirarei, até que eles venham entender que a igreja é minha e não são deles. Eles têm atuado como se fossem o dominador da igreja, mas o dominador da igreja sou eu e não eles. Eu depositei uma confiança sobre eles, para que eles viessem guiar o meu povo, mas eu me arrependo destes homens que eu levantei, esses homens que eu levantei, e agora eles se corromperam, E o Senhor falava para mim outro versículo que está escrito no livro de Joel, capítulo 2, o versículo 17, que diz: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque que diriam entre os povos? Onde está o seu Deus? E o Senhor falava: eu quero uma humilhação dos líderes, eu tenho cobrado humilhação sincera da minha igreja, mas eu também quero humilhação sincera dos ministros, dos sacerdotes, daqueles que estão em cima do meu altar. Muitas das vezes eu tenho usado eles, eu tenho falado através da boca de alguns que eu quero humilhação da minha igreja, mas chegou o tempo de tratamento para os pastores. O Senhor falou para mim que chegou o tempo de tratamento para os pastores que se corromperam, os pastores que foram levantados por Deus e que agora se corromperam, deixaram de dar ouvido à voz do Senhor, se corrompeu por causa da fama, se corrompeu por causa do dinheiro, se exaltou. O Senhor diz que Ele vai abater aqueles que estão sobre o monte, aqueles que estão exaltados. O Senhor vai tratar com os pastores que já estão no segundo, que já estão no terceiro casamento, nos pastores que têm se prostituído, nos pastores que estão envolvidos na maçonaria. Pensas que o Senhor não tem visto, pensas que o Senhor não tem atentado para a tua situação, para a tua iniquidade, mas o Senhor tem visto e o Senhor vai tratar com os pastores que fizeram pactos aí com o satanismo, com a maçonaria. O Senhor vai tratar. É tempo de tratamento, não somente para a igreja do Senhor, não é somente para aqueles que sentam na nave não da igreja. É tempo de tratamento para os pastores, para aqueles que tem guiado os rebanhos, que tem guiado o rebanho do Senhor, mas tem guiado para o inferno, porque não quer pregar a verdade, está omitindo a verdade. Você conhece a verdade, mas não quer pregar, porque sabe que vai perder a membresia, a quantidade, o número vai diminuir. Mas a gente vai entrar no céu, porque nessa experiência o Senhor me mostrou, quando o Senhor estava finalizando, o Senhor me mostrava dois buracos que se abria, E um buraco eu via que se abria em direção ao céu. E outro buraco eu via que se abria no chão. E eu via muitas pessoas que estavam caindo nesse buraco da terra. Muitas pessoas que estavam caindo nesse buraco que foi aberto na terra,
Era milhares e milhares de pessoas. E o Senhor falava para mim: filha, estas pessoas que você está vendo, essas pessoas que você está vendo caindo neste buraco que foi aberto na terra, são as pessoas que estão indo para o inferno. E eu via, meus irmãos, muitas pessoas caindo, muitas pessoas indo para o inferno. E o Senhor dizia: esses são crentes que conheceram a doutrina. Esses são crentes que conheceram a minha doutrina, mas não quiseram dar ouvido. E esses homens que você está vendo aí cair, porque eu via um grupo separado de homens caindo especificamente. O Senhor dizia: esses são pastores que eu falei, que eu repreendi, que eu alertei, mas eles ainda assim não quiseram dar ouvidos. E eu via muitos pastores indo para o inferno. E quando eu olhava para o céu, o buraco que tinha se aberto no céu, eu via pessoas indo para o céu. O Senhor dizia para mim: essas são as pessoas que conseguiram, que lutaram, que pelejaram, porque o céu é tomado à força. E esses são os pastores que lutaram pregando a verdade e não omitiram e não voltaram atrás, mas antes permaneceram firmes naquilo que receberam de mim. E meus irmãos, eram pouquíssimos pastores, lideranças que subiam para o céu. Eram pouquíssimas. Então é tempo, aleluia, glórias a Deus, de tratamento para a igreja do Senhor em geral, do altar até o porteiro. É tempo de tratamento. Muitas das vezes pensamos que Deus só está tratando com aqueles que estão ali na nave. Não, Deus vai tratar também com aqueles que estão em cima do altar, porque a maior responsabilidade é deles, de guiar o povo de Deus. E tem muita gente indo para o inferno porque esses pastores não estão pregando a verdade para essas almas. Por isso que o Senhor falou no livro de Oséias: a acusação que eu tenho é contra os ministros. A acusação que eu tenho é contra os pastores. Os pastores que estão omitindo a verdade, pastores que estão aí na prostituição, pastores que estão aí famosos, mostrando uma coisa, mas na verdade é outra. O Senhor está expondo as iniquidades desses pastores. O Senhor está expondo. E Deus disse que vai tratar na saúde, Deus vai tratar na vida financeira. Deus vai abater esses pastores famosos que conhecem a verdade e não está pregando, que sabe que é pecado, mas ainda assim está se casando, está se separando, se divorciando como se trocasse de roupa. É tempo de tratamento. E o Senhor falou que esses pastores têm que voltar para a varoa que Deus deu para ele. O Senhor falou: volte para a varoa que eu te dei. Pare de ficar se divorciando como se fosse trocar de roupa. Pare de ficar fazendo isso. O Senhor me mostrou pastores que estão aí envolvidos em orgias, depravações sexuais. Meus irmãos, aleluia, glórias a Deus, preste atenção aí. Preste atenção, porque o Senhor ele é poderoso para abrir a tua visão espiritual e mostrar de quem Deus está falando. Tem muita gente aí dizendo: Deus não trabalha dessa maneira, Deus dá nome, Deus expõe. Deus faz isso quando Ele quer. Deus faz isso quando Ele quer. Quando Ele não quer, Ele não faz. Quando Ele quer, quando o Senhor não quer, Deus não revela o nome. Entendeu? E foi como Deus falou:
Deus explicou, Deus não tem nem a obrigação de explicar porque ele faz as coisas, mas Deus ainda explicando, ainda teve crente que não entendeu, porque Deus não falou o nome. Deus não falou o nome, sabe por quê? Porque você é um crente preguiçoso, você não gosta de orar. Aí a única maneira de você orar é somente dobrando o joelho para saber de quem Deus falou. Porque se não for assim, você não ora. Se não for assim, você não jejua. Se não for assim, você não lê a Bíblia. Aí por isso que Deus não revela o nome, que é justamente para você criar coragem, criar vergonha na cara e orar. Para aprender a ter intimidade com Deus. Porque o Deus que me revela, Ele é poderoso para te revelar. Para mostrar a você de quem Deus está falando. E foi assim nessa experiência, o Senhor falou: essa pessoa eu vou permitir você dizer o nome, essa situação eu vou permitir você dizer de quem eu estou falando, mas isso aqui eu não vou permitir, porque a igreja do Senhor precisa aprender a orar. Quer que Deus revele, quer que Deus mostre, dobre os joelhos, meus irmãos. E não é com soberba no coração, não. Não é colocando Deus contra a parede, não. Para Deus revelar, porque se Deus não revelar, você se dizia, porque se Deus não revelar, não foi Deus que falou. Não. Ore com humildade, sem soberba, sem dureza no coração. Que se Deus quiser, Deus revela. E se Deus não quiser, Deus não revela. Aleluia, glórias a Deus. Então, esse foi o recado para os pastores que estão aí vivendo na iniquidade e que famosos que estão vivendo pastores famosos que estão envolvidos aí na política, que estão envolvidos aí no mundo de prostituição, que estão envolvidos aí com todo tipo de iniquidade. E outra coisa também, antes de encerrar, o Senhor me mostrou, isso é um absurdo, mas infelizmente tem acontecido sim, no meio da igreja, no meio daqueles que se dizem servos do Senhor. Meus irmãos, Deus me mostrou pastores famosos brasileiros. O Senhor não me mostrou pastores estrangeiros de outro país, não. Me mostrou pastores daqui do Brasil que são famosos. O Senhor me mostrou esses pastores se drogando, meus irmãos, usando drogas, bebendo, usando cocaína, pó, maconha, meus irmãos. Meus irmãos, esses pastores envolvidos neste mundo das drogas estão pegando o microfone aí para falar, meus irmãos, da palavra de Deus. Que falta de temor desses pastores que estão aí, não só na prostituição, mas estão aí bebendo, estão fumando, estão cheirando, estão aí fazendo tudo que não deve. E isso é falta de temor num coração. Mas como o Senhor disse, Ele vai tratar. O Senhor vai tratar os pastores brasileiros. O Senhor vai tratar. Então esse é o recado do Senhor para os homens e as mulheres de Deus aí, os servos do Senhor, as lideranças de modo geral, que estão aí vivendo na iniquidade, no pecado. Lembre-se que, como a palavra do Senhor falou no livro de Oséias, a contenda que Deus tem é contra os ministros, contra os sacerdotes, contra aqueles que têm grande responsabilidade, as lideranças que têm grande responsabilidade, que vê até mesmo o erro dentro da igreja e não repreende, deixa ali escondendo tudo debaixo do tapete, né? Os pastores conhecem a vida do pregador e mesmo assim, porque sabe que o povo, a igreja gosta da palavra que o pregador tal, o pregador A, o pregador B traz, aí simplesmente joga a vidinha desse pregador de prostituição debaixo do tapete e coloca ele lá em cima do altar para pregar a palavra de Deus. E foi como Deus falou, o povo está se alimentando com comida de porco, com lavagem,
Por isso que está aí muito crente fraco, porque não estão se alimentando da comida de Deus, não. Estão se alimentando de lavagem, de comida de porco. Por causa desses pregadores aí que não têm vida com Deus. E por causa, o pregador só vai para a igreja se o pastor convidar, se o pastor permitir. Então, se esses pregadores estão indo para essa igreja, é porque o pastor chamou, porque o pastor permitiu. Pastores têm visão espiritual. Então, eu agradeço a oportunidade desde já. E esse é o recado do Senhor para o seu povo. Amém? Então, eu deixo a oportunidade com a irmã Solange para falar aquilo que Deus determinou. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor para cada um dos irmãos e das irmãs que estão aí ouvindo essa revelação profunda da parte do Senhor que foi dada à sua serva na noite de ontem. Eu vou dar continuidade agora, fazendo o complemento dessa revelação da parte do Senhor. Como quem vos fala é sua irmã em Cristo, Solange Souza. Estava conversando com a irmã Thalia quando ela voltou desse arrebatamento, dessa experiência, e ela me detalhou as coisas que Deus lhe mostrou, como também disse que na própria experiência o Senhor mostrou para ela que quando ela terminasse de contar, de expor aquilo que o Senhor havia mostrado, eu viesse fazer um pequeno estudo, mostrando alguns versículos da Palavra de Deus que abordam esse tema. E é bem interessante porque quando eu estava na cidade de Jequié, na Bahia, eu lá fui impulsionada pelo Espírito Santo a marcar muitos versículos na Bíblia, só que tratava para líderes e para pastores de uma forma geral, pregadores, pastores e líderes de um modo geral. E eu fiquei meditando nesses versículos alguns dias e agora o Senhor mandou que fizesse isso. Então eu entendo que já era o Espírito Santo ali me impulsionando a estar preparando esses versículos. E eu vou deixar, conforme o Senhor mostrou para a sua serva, os versículos a qual o Espírito Santo me guiou, que eu já tinha eles, mesmo antes de Deus dar essa revelação. Primeiro, eu vou ler aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 2. Eu vou ler o versículo 8 e o 9, que diz assim: Os sacerdotes não disseram: Onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Versículo 9. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos contenderei. É interessante que a palavra vai citar que os pastores prevaricaram, ou seja, transgrediram, violaram, traíram. Esse é o significado da palavra prevaricar. Traíram o Senhor, transgrediram contra os mandamentos do Senhor, violaram. É interessante que Deus fala aí nesse versículo 9 que ainda tem uma contenda bem parecido com o versículo que Deus deu à sua serva na experiência de arrebatamento, que foi em Oséias 4:4, que diz, o Senhor diz: não acuse nem repreenda o meu povo, porque a acusação que eu tenho é contra vocês, sacerdotes. Ou seja, a maior acusação que Deus tem agora não é nem contra o povo, é contra os sacerdotes, os líderes. Por quê? Porque a gente sabe que o povo é o espelho dos líderes atuais. Se a igreja está na situação atual que está, de mornidão, de apostasia, é porque os líderes são apóstatas, os líderes apostataram, esfriaram, prevaricaram. Então a igreja ela vai ser um espelho dos líderes, é o que a gente vê na palavra que o Senhor está falando aí, que agora o que ele tem contra agora é contra os líderes, porque são esses líderes que estão guiando o povo de maneira errada. E quando nós vamos aqui para Salmos, capítulo de número 80, versículo 1, vai dizer: Tu, que és pastor de Israel, dá ouvidos. Tu, que guias a José como a um rebanho. Tu, que te assentas entre os querubins, resplandece. Ou seja,
Esse texto aí ele vai falar da restauração de Israel, e ele está falando especificamente para pastores e para líderes, os que guiam. Ele diz, tu que guias como um rebanho. Ou seja, aí alguém pode dizer, não, eu estou fora, não estou inserido nesse contexto, porque eu não sou pastor, sou pregador. Você está incluído, porque você também é líder. Então, tu que és pastor de Israel, dá ouvidos, é o que o Senhor diz. Tu que guias a José como um rebanho, dê ouvido. Tu que te assentas entre os querubins, resplandece. Amém? E é interessante a gente pensar nisso, principalmente porque eu estava citando aqui o significado da palavra prevaricar, que é transgredir, violar, trair, mas é trair por quê? Trair por interesse. Quando a gente vai olhar no dicionário, a gente vê trair por interesse ou má fé, os deveres do seu cargo ou do ministério, segundo o dicionário Pribéria. Ou seja, então esses líderes, esses sacerdotes têm prevaricado, têm traído ao Senhor por um interesse, por uma má fé, porque eles estão interessados em ganhos pessoais. Amém? E aí é interessante porque quando a gente vai ler aqui em Jeremias, eu vou abrir aqui agora no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 3 e o versículo de número 15, ele vai dizer, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento, com ciência, com inteligência. Ou seja, alguém pode pensar, puxa, mas eu sou inteligente, eu tenho estudo, eu tenho teologia, muito curso, muito conhecimento, viajado, conhecimento de outras culturas. Porém, essa inteligência que o Senhor está falando é a inteligência voltada para a sabedoria divina e não a humana, que a humana é terrena. E aí quando ele fala que apacentem com conhecimento e consciência, esse conhecimento que ele está dizendo é conhecimento de causa, conhecimento de Deus. Ou seja, não é a ciência humana. O Senhor está querendo dar ao povo, literalmente, pastores, segundo o coração do Senhor, que apacente o povo com conhecimento de Deus, não com conhecimento humano, conhecimento terreno. Aí, quando a gente vai ainda em Jeremias, no capítulo de número 5, o versículo 30 e o 35, ele vai citar, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Olhe bem os termos que Deus vai utilizar. Coisas espantosas e horrendas se andam fazendo na terra. Aí ele vai citar o que era o versículo 31. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam pelas mãos deles e o meu povo assim o deseja. Mas que farei ao fim disto? Vamos pensar nisso. O Senhor diz que isso é espantoso, é horrendo, ou seja, é uma coisa que passou de todos os limites. Os profetas profetizarem falsamente e os sacerdotes dominarem pelas mãos deles. O que é dominar pelas mãos dele? Eles não estão liderando pela direção do Senhor. É pelas mãos deles, é pela direção dele. Eles fazem o que bem querem. E aí ele diz, e o meu povo assim o deseja. Por quê? Porque é interessante para um povo que não é liberto, um povo que está se alimentando basicamente do pecado da sua carne, um líder que fale o que eles querem ouvir. Então ele diz, o meu povo assim o deseja. Mas quando ele diz, o que farei ao fim disto, o que o Senhor está dizendo? Porque se você continuar lendo o capítulo 6, você vai ver que ele vai falar de salvação. Fuja para a salvação de vocês. Fujam disso para a salvação de vocês. Então, o Senhor está dizendo, o que eu vou fazer ao final disso? Vocês acham que eu vou fazer o quê? Que eu não vou fazer nada? Não. O Senhor está dizendo que ele vai tomar uma atitude, que ele vai se levantar para agir diante dessa situação e contra essa situação. Até porque é o Senhor quem está dizendo na sua palavra, Oséias 4:4, e é onde nós lemos aqui em Jeremias iniciando, que o Senhor tem uma contenda com os sacerdotes. O Senhor tem uma contenda com os líderes atuais. Meu Deus, é uma palavra muito profunda, muito tremenda, muito forte. Assim como o Senhor está requerendo disso, o Senhor não vai mais aceitar determinadas situações. E quando a gente olha no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40, o versículo 11, ele vai dizer, Isaías, capítulo de número 40, versículo 11, ele cita o seguinte, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço aos que amamentam. Ele as guiará mansamente e suavemente. Ou seja, o Senhor está dizendo que ele apacenta como pastor.
Aí ele diz, mas como é o apacentar como um pastor? Como deve ser o apacentar de um pastor? Aí ele disse que o Senhor, como um pastor, apacenta o rebanho. Como? Entre os braços recolhe os cordeirinhos, né, que estão novinhos ainda, leva nos braços. Aleluia, louvado seja Deus. E os levará no seu regaço, no seu colo. E as que amamentam, ou seja, que de certa forma estão ali numa debilidade, ele as guiará suavemente, mansamente, com um carinho. Ou seja, é algo que o Senhor está falando, que ele faz isso e está fazendo isso, porque os que ele levantou para fazer essa função não estão de fato fazendo essa função do verdadeiro pastor. Agora eu queria convidar você para ler comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 8. Não, vamos ler em Isaías 56. Isaías 56, versículo do 8 em diante, até ao 12. Diz assim o 8. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Ou seja, o Senhor juntando o seu povo que está disperso. E já estamos vivendo esse tempo que Deus está juntando os que estão dispersos. E aí ele está dizendo, olha, sou Deus que congrego os que estão dispersos, mas eu ainda vou ajuntar outros a mais aos que já se ajuntaram. Ou seja, o Senhor está dizendo que os dispersos ele mesmo vai juntar, porque os pastores estão deixando a desejar com as suas funções. Quando a gente vai adiantando, no versículo 9, ele vai falar da condenação contra os ímpios, para os ímpios. E ele cita aqui que os pastores, esses pastores, não são todos, mas esses que estão pregando uma coisa que não vive, que estão no altar e perderam o temor do Senhor. O Senhor condena eles com o mesmo peso que condena os ímpios. E ele vai dizer no versículo 9, vós, todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem eles, trazei vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, e ainda muito mais abundante. Olha que palavra tremenda, meus irmãos. O Senhor está dizendo que vai congregar os que estão dispersos, está chamando a se alimentar essas ovelhas que estão dispersas, já que os pastores não estão deixando a desejar nas suas funções. E ele vai falar, são cães, atalaia cego, não sabe de nada, cães mudos que não ladram, estão dormindo e eles gostam, além de estar deitado e dormindo, eles gostam disso, eles gostam de dormir, são cães gulosos, não se pode fartar, significa quanto mais come, mais quer comer. E ele diz, são pastores que nada compreendem, ele especifica aí o grupo. Todos eles se tornaram para o seu caminho, cada um para a sua ganância, ou seja, quanto mais quem mais quer, ganancioso, cada um por sua parte, cada um brigando pelo que quer, pelo que deseja. E aí, eles vivem o dia de hoje como se o Senhor Deus não fosse entrar em juízo com eles. E eles dizem, vamos beber, vamos comer, vamos aproveitar, e amanhã será maior, será melhor, ou seja, vamos aprontar à vontade e vai ficar por isso mesmo. Mas não é o que a palavra do Senhor está dizendo, não é o que Deus está falando nessa experiência profunda e nem também na sua palavra. Mas você pergunta, mas irmã Solange, por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo? A resposta também está na palavra do Senhor. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 10, versículo 21, a palavra do Senhor vai dizer, porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor. Por isso, não prosperaram e todos os seus rebanhos se espalharam. É claro que muitos são prósperos financeiramente, mas espiritualmente são uma mentira. Não tem nada de prosperidade espiritual. Irmã Solange, o que é embrutecer? É tornar bruto, é tornar estúpido. Ou seja, Deus está chamando esses pastores de estúpidos, de brutos. Se embruteceram, não buscaram o Senhor, buscaram tanto conhecimento humano, tantas coisas humanas por causa da sua ganância e do seu eu que se corromperam.
que eles esqueceram de fato de buscar a presença do Senhor. Homens que têm coragem de cobrar do povo, aleluia, louvado seja o Senhor, coisas que eles não fazem. Quantos cobram oração e não oram, cobram jejum e não oram, cobram santificação e não se santificam? E aí muitos querem dizer que fariseus são os que vivem na santificação, quando na verdade ser fariseu não é viver na santificação, é colocar o fardo pesado no povo que ele não carrega. Vocês que são os fariseus, porque estão colocando um fardo no povo que vocês não levam. Vocês não se santificam, vocês não buscam, é tudo uma mentira, é tudo uma hipocrisia. E quando a gente vai ler, comparando com a situação atual agora, que o mundo inteiro está vivendo, inclusive nós aqui no Brasil, quando a gente olha para o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 31 e o versículo de número 4, é interessante porque o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai dizer: porque assim me disse o Senhor, como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoquem contra ele uma multidão de pastores, não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo monte de Sião e pelo seu outeiro. Irmã Solange, o que tem a ver? Essa palavra que você leu está falando do socorro do Senhor, e é uma palavra contra a Síria, sim. Mas a gente sabe que a palavra é puramente espiritual. Vamos pensar nessa situação agora dessa crise, entre aspas, desse coronavírus. Aí agora se juntam homens que não têm vida com Deus, que não têm conhecimento de Deus, só têm conhecimento de Deus de falar, mas na verdade não têm experiência com o Senhor de fato, não têm hoje intimidade com o Senhor, estão muito distantes do Senhor. E o Senhor está dizendo, não adianta vocês se juntar, porque ainda que se levante uma multidão de pastores, as vozes deles será como nada. As vozes deles será como nada. Agora se junta para fazer clamor. As vozes de vocês que andam no erro, na mentira, na prostituição, no engano, na hipocrisia, em tantas coisas. As vozes de vocês se levantando para clamar não abala em nada, não muda em nada, porque o Senhor dos Exércitos descerá, é o que diz Isaías 34, para pelejar. E agora o Senhor entra para pelejar literalmente sobre o seu monte, ou seja, o Senhor agora toma o que lhe é de direito, porque o povo não pertence aos líderes, e sim ao pastor dos pastores, que é o Senhor dos Exércitos. E temos mais um texto que corrobora isso, que nós lemos agora em Isaías, que está escrito também no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 12, quando nós lemos o versículo 10. Eu vou ler o versículo 10 e o 11, que diz assim: muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo, tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Olha que acusação que Deus está fazendo contra os pastores, contra os líderes, pregadores, meus irmãos. Isso é muito importante você pensar. Começa a pensar, pastor, na tua salvação e na salvação do rebanho que você está guiando para o inferno. Muitos pastores destruíram a minha vinha, diz o Senhor. Pisaram o meu campo. Tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Em desolação a puseram, e clama a mim na sua desolação. E toda a terra está desolada, porquanto não há ninguém que tome isso a sério. Ou seja, é um assunto que o Senhor está falando que é sério e urgente, mas não se está levando a sério. Por isso o Senhor tem essa contenda. Por isso o Senhor se levanta agora para entrar em juízo contra esses líderes. E tem muitos textos, eu fiquei impressionada quando o Espírito Santo foi me direcionando para esses textos, quando eu estava lá na Bahia, porque são textos muito fortes e contundentes de que a mão do Senhor descerá e que o Senhor não está brincando ao falar com o seu povo. É uma palavra até mesmo dura. Nós lemos que eles destruíram a vinha, o campo desejado do Senhor, e ainda em Jeremias profetizou bastante contra os líderes, e ainda no profeta Jeremias, no capítulo 23, no versículo 1 em diante, do 1 ao 4, eu vou ler do 1 ao 4,
Ele vai dizer: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersaste as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor, e eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as apacentem de fato, não é? E nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará. Ou seja, Deus agora se levanta para dizer que como eles destruíram e dispersaram, Ele mesmo vai recolher o restante. Ele mesmo vai agora tomar da mão deles, vai tomar o controle, porque eles têm dispersado, afugentado, e o Senhor está dizendo: só que agora eu vou levantar sobre elas pastores que de fato as apacentem de verdade. Irmã Solange, e o que é apacentar de verdade? Ah, meus irmãos, apacentar de verdade está escrito na palavra do Senhor também. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, o profeta Ezequiel vai profetizar contra os maus pastores. Não é contra todos os pastores, é contra os maus pastores. E aí ele vai falar a partir do versículo 1, ele vai dizer o seguinte: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas, que era o que era de fato para eles fazerem. Aí o versículo 9 diz: portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra vocês. Eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmo. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Meu Deus, eu quero pedir para você quebrantar o seu coração, você que está ouvindo esse áudio, que vai ouvir. Porque, meus irmãos em Cristo, essa palavra é muito forte. O Senhor está dizendo que vai livrar as ovelhas de vocês. O Senhor está chamando vocês de feras. O Senhor está chamando vocês, em outras palavras, de lobo, de destruidores. Ou seja, eu vou tirar, eu vou dar livramento a elas, eu vou arrancar elas da boca de vocês. Porque elas têm servido para vocês de pasto, ou seja, vocês estão devorando. Porque coloca um animal no meio do pasto, o animal vai comer o pasto. A palavra do Senhor está dizendo que esses maus pastores estão devorando as ovelhas, porque eles faltam com as responsabilidades deles. Eles, em vez de apacentar elas, eles apacentam a eles mesmos. Estão preocupados com o eu deles. E é interessante que tem pastor que o que a pessoa vem perguntar, tudo pode, para a pessoa não sair da igreja. E de repente ele pode pensar assim: não, mas eu não estou afugentando ninguém, minha igreja está cheia. Só que você está afugentando do céu. Porque você sabe que quando a ovelha te pergunta algo, você tem a obrigação de falar a verdade para não perder
o dízimo, a oferta, a ajuda, a ovelha, você prefere mentir, porque você está preocupado em apacentar você mesmo. E isso é uma forma de devorar. Você está mandando a tua ovelha para o inferno, os que ouvem as tuas pregações. E é interessante que ele vai dizer, os pastores não deviam apacentar as ovelhas? Como assim que estão apacentando a si mesmos? Estão comendo a gordura, estão se vestindo da lã das ovelhas, estão matando o cevado, ou seja, devorando, destruindo tudo para comer, mas não estão apacentando. É bem verdade que se você tem uma ovelha e você cuida, você vai se alimentar do leite, você vai tosquear, vai tirar a lã e vai usufruir. Mas aqui está falando de devorar. Não está falando do que a palavra fala, não. Do que é bíblico, não. Olha aí ele vai dizer qual é a competência, o que o pastor deve fazer. Fortalecer as fracas, curar a doente, ligar a que está quebrada, a que está desgarrada, tornar a trazer, a perdida e procurar. Mas não se faz isso. Aleluia, essa é uma palavra que chega a mexer conosco, apesar que a gente conhece, mas quando a gente vai meditar assim com mais calma, chega a mexer com o nosso íntimo. É muito forte isso. Isso requer de nós e nos dá uma preocupação, uma responsabilidade muito maior com as coisas de Deus. É como eu falei agora há pouco, nesse momento, né? Vamos se levantar agora para clamar a Deus. E Deus disse que não ouve, né? Não ouve. Por conta de toda essa situação, todo esse histórico, vamos dizer assim, que eles têm. E aí, pensando no histórico, Deus fala algo muito, que a gente até tem como pesado mesmo. No livro do profeta Jeremias ainda, no capítulo 25, eu vou ler a partir do versículo, eu tinha marcado aqui do 34, mas eu vou ler do 32. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até outra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Uivai é dar uivo, gritos como animais mesmo, de desespero. Uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos e dispersos, e vós então caireis como um vaso precioso. E não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho, ou seja, não haverá refúgio para os pastores, para pregadores, para líderes de modo nenhum, se não se arrependerem. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores e uivos dos principais do rebanho, porque o Senhor está destruindo o pasto deles. Vocês têm noção do que é isso, do que é Deus falar isso? Deus está destruindo o pasto de vocês? Ou seja, não haverá mais pasto. Quando ele diz aí que serão desarraigados, quando ele diz que serão desarraigados, ele está dizendo serão arrancados pela raiz. Desarraigar é arrancar pela raiz, é tirar alguém de um determinado lugar com recurso à força. Ou seja, Deus vai tirar a força. Então é tempo. Não estou citando esses versículos para colocar medo. Eu estou fazendo exatamente conforme o Senhor mostrou a sua serva no arrebatamento que era para eu fazer. Trazer a palavra que vai embasar o que Deus falou. Não estou querendo colocar medo, mas se você que é líder, que é pastor, que conhece a palavra, porque quem ensina-se supostamente porque sabe mais. Conhece e ainda não atentou para o duro juízo de Deus sobre os líderes e pastores que andam no erro, você precisa começar a fazer uma análise de consciência e tomar uma posição diante do Senhor para um conserto sincero. Meus amados irmãos, é tempo de conserto. Chegou o tempo que Deus está requerendo de vocês. Conserto, Ele está dando a oportunidade de conserto. Aproveite antes que a espada do Senhor desça, porque o Senhor vai tratar com vocês. É interessante que toda a prepotência diante do Senhor se acaba. Diante do Senhor não tem prepotente, não tem forte, não tem rico, não tem famoso, não tem bonito, não tem nada disso. Em Jeremias, no capítulo 49, versículo 19, ele vai dizer: eis que, como leão subirá da enchente do Jordão,
contra a morada do forte, porque num momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim? E quem me emprazaria? E quem é o pastor que subsistiria perante mim? Quem me emprazaria? Emprazar, citar em juízo, desafiar para dia determinado, marcar o dia em que alguém deve encontrar-se com outro, intimar, aforar. Quem é que vai afrontar Deus? Quem vai marcar com Deus um dia? Quem vai marcar um dia com o Senhor para afrontar Ele? Quem é o homem? Aí ele pergunta, quem é semelhante a mim? Quem é o pastor que vai subsistir perante mim? É uma palavra tremenda. É uma palavra tremenda para os líderes nesse dia de hoje. Vamos meditar mais no versículo. Eu vou ler o próximo versículo aqui no livro ainda de Jeremias, capítulo 51, versículo 23, que diz: E contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho. Olha que triste. E contigo despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois. E contigo despedaçarei os capitães e os magistrados. Ou seja, até rebanho sendo destruído por causa dos pastores. Então tem sido destruído porque não tem pregado a verdade, tem apacentado a si mesmo, com interesses pessoais. Em Jeremias ainda, no capítulo de número 50, o versículo 6, o profeta Jeremias vai citar e ele vai dizer: Ovelhas perdidas tem sido o meu povo, os seus pastores as fizeram errar. Para os montes as desviaram, de monte para outeiro andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso. Ou seja, estão levando o povo de um lado para outro, criando tantas coisas, tantas ideias se tendo para prender o povo, a atenção do povo, isso aqui, até mesmo mudando a palavra, né? Levando de monte para outeiro, andando de um lado para outro, desviando o povo do Senhor. Mas estão se esquecendo do lugar, do repouso do Senhor. Estão se esquecendo que o que eles estão buscando agora não oferecerá para eles e para o seu rebanho repouso na eternidade. O profeta Amós, ele também cita também, o Senhor também usa a boca do profeta Amós para falar com os líderes, para falar com os pastores. E ele profetiza, e ele diz o que o Senhor falou. Amós, capítulo 1, versículo 2. E disse: O Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto, e secar-se-á o cume do Carmelo. Ou seja, o que hoje é uma alegria, o Senhor está dizendo que haverá pranto. Eu vou ler um versículo mais aqui, em Zacarias, capítulo de número 10, que ele também profetiza, assim como Amós, Jeremias, Isaías e Ezequiel. Ele também profetiza para os pastores, contra os pastores. No livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 10, eu vou ler, o versículo 3, mas eu vou fixar-me no 2 também. No 2 e no 3, que diz assim: Porque os ídolos têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira, e contam sonhos falsos. Com vaidade consolam, por isso seguem o seu caminho como ovelhas. Estão aflitos, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como seu majestoso cavalo na peleja. Ou seja, Deus aqui chamando os pastores de bodes, aleluia, dizendo, não tem pastor. Mas será que não há pastor? Quando a gente lê o versículo 2, Deus está falando, não, o povo está aflito porque não há pastor. Mas como assim não há pastor, se a gente sabe que tem e tem muito? Mas não há pastor que ande segundo a direção do Senhor. Aí hoje é difícil. Aí ele vai dizer no 3, contra os pastores se acendeu a minha ira. É quando ele diz que vai castigar os bodes. Então é tempo de você, pastor, clamar ao Senhor de certa forma, a que o Senhor venha colocar temor no seu coração.
porque o problema de muitos líderes é que não se deixam mais aconselhar, admoestar e até repreender. Acham que não pode ser admoestado por alguém ou um pequeno quando Deus levanta ou qualquer outra pessoa. Eles têm se transformado em pessoas duras e obstinadas. E o Senhor está dando tempo e oportunidade nesse momento para você se posicionar, porque o Senhor vai descer em juízo. Tem uma contenda contra esses líderes, esses pastores. Ainda vou ler aqui no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 11, eu vou ler do versículo 1 ao 17, que diz: versículo 1: Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque o cedro caiu, porque os mais poderosos são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derrubado. Voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus: apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam, e não se têm por culpados, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque tenho enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Meus irmãos, essa palavra está dizendo, o Senhor dando uma ordem, e aí ele está falando do bom e do mau pastor, mandando apacentar as ovelhas, que elas estão literalmente indo para a matança, elas estão sendo vendidas, elas estão sendo objeto de comércio. Os possuidores estão matando e eles não se sentem culpados, é o que diz o versículo 5. Eles são soberbos e o Senhor está batendo, destruindo a glória deles, mas eles não se sentem culpados por estar matando as ovelhas. E estão vendendo, e os vendedores estão dizendo: louvado seja Deus, que o Senhor tem me enriquecido. Ou seja, eles estão contando as bênçãos materiais que estão, entre aspas, recebendo, entre aspas, bênçãos materiais que estão recebendo, como se fosse Deus que estivesse dando. Não é, você está tirando das ovelhas, tem enriquecido sem piedade dessas ovelhas. Aí no versículo 6 o Senhor vai dizer: certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor, mas ei que entregarei os homens, cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra e eu não os livrarei da sua mão. Eu, pois, apacentarei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça e a outra chamei união. E apacentei as ovelhas, e destruí os 3 pastores num mês, porque a minha alma se impacientou deles, e também a alma deles se enfastiou de mim. Irmã Thalia, você tem noção do que é isso? Deus dizer que perdeu a paciência com os pastores, e também, por outro lado, eles se enfastiaram, cansaram do Senhor, tiveram fastio do Senhor. Ou seja, quando a pessoa sente fastio porque tem repulsa, não sente desejo, não quer aquilo, Deus perdeu a paciência com eles e eles não sentem desejo de Deus. Aí o Senhor diz: e eu disse, não vos apacentarei mais. O que morrer, morra, e o que for destruído, seja destruído. E as que restarem, comam cada um a carne da outra. Meu Deus, que palavra tremenda. Tomei a minha vara graça e a quebrei, para desfazer a minha aliança que tinha estabelecido com todos estes povos. E foi desfeita naquele dia, e assim conheceram os pobres do rebanho que me respeitavam, que isto era uma palavra que vinha do Senhor. Porque eu lhes disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Você já sabe a que alusão está fazendo, não? O verdadeiro pastor dos pastores. Versículo 13. O Senhor, pois, disse-me: arroja isso ao oleiro, este belo preço em que fui avaliado por eles. Que belo preço! E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha 2ª vara, união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Versículo 15. E o Senhor disse-me: toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra que não cuidará das que estão
eis que suscitarei um pastor na terra, que não cuidará das que estão perecendo, não buscará a pequena e não curará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Quando a gente vê aqui no texto, o profeta Isaías está profetizando, ele fala de 2 tipos de pastores. E é interessante, quando ele vai falar do castigo dos ímpios, ele vai citar justamente que levanta, tudo bem, pastor para destruir ovelha. São os pastores maus, porque essas mesmas ovelhas, elas querem viver a forma que quer, ouvirem o que querem. Mas com relação a si mesmo, o Senhor diz em João capítulo 10, versículo 11, 12, 13, 14 e o 16. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ele vê o lobo vindo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. No 16 ele cita: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O Senhor está falando do pastor perfeito aqui. E ele cita as características que ele tem para que os líderes sejam iguais. Eu sei que você pode dizer, não, é impossível ser igual ao Senhor. Você pode sim ter as características de Cristo, se você estiver cheio de Cristo. Alguém pode até dizer, mas irmã Solange, depois de eu ouvir todos esses textos, eu não quero ser pastor, eu não quero ser um líder, eu desisto. Não, se o Senhor te levantou, o Senhor não está dizendo para você não ser um líder. Deus está falando para você se consertar, se posicionar, porque na própria palavra, no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 11, ele vai citar: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E por que ele faz isso? O versículo 12 explica: porque ele quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o Senhor mesmo deu uns para pastores, é o Senhor mesmo que tem levantado muitos pastores, mas só que o problema é que muitos têm se corrompido, se não posso dizer com toda convicção, a maioria. Mas a palavra do Senhor diz que tem os verdadeiros e sinceros. Mas, irmãs, as ovelhas são rebeldes. Você tem que fazer a sua parte e o Senhor trata. Porque a palavra do Senhor vai dizer no livro de Hebreus, no capítulo de número 13, o versículo 7 e o 17, ele diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil para vocês. Mas a Bíblia diz aqui no primeiro versículo que nós lemos que vamos imitar a eles, atentando para toda maneira de viver. Como que vamos imitar os pastores? Atentando, observando toda maneira que eles vivem, se eles vivem na prostituição. Né, irmã Thalia? Como que vamos atentar, observando toda maneira deles viver, se eles vivem no engano, se eles vivem na mentira? Então, é o espelho. Então, por isso que as ovelhas estão dessa forma, porque vocês, líderes, têm andado fora da direção do Senhor e segundo a direção de vocês. E aí eu finalizo dizendo, Deus te levantou, só que o problema é que tem muitos que querem ser mestre, aparecer com seus anéis, é competição de conhecimento, eu observo muito isso, mas não tem vida com Deus.
Eu finalizo com Tiago 3, primeiro, que ele vai dizer: meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestre, porque sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor, com mais duro juízo, com um juízo mais severo. Então, vocês que têm chamada de pregar, de pastorear, de ser um líder de uma forma ou de outra, o Senhor Deus está chamando vocês para um arrependimento. O Senhor Deus está chamando vocês para um posicionamento, porque como o Senhor falou através da sua serva, que vai começar a ferir na área da saúde e também na vida financeira, como um sinal de que é Deus que está falando. E eu sei que o que eu vou falar agora pode até alguém não entender, mas tem pastores, e eu sei que tem, esses que Deus mostrou e muitos outros que Deus já mostrou, que estão desviados. Não se desviaram da placa, da igreja, do ministério, mas estão desviados da presença de Deus. Irmã Solange, essa palavra é pesada. Mais pesado foi o que Deus falou, chamando você de cão. Então, aproveita essa oportunidade que Deus está te dando hoje. Não deixa o orgulho, a dureza, o teu conhecimento, a teologia, tantas coisas endurecer o teu coração, não. Comece a considerar a oportunidade que Deus está te dando e volte para Jesus aí. Volte para Jesus aí onde você está agora. Se ajoelhe, se prostre diante do Senhor, faça um concerto com o Senhor, deixa a prostituição, deixa a mentira, a exaltação, a vanglória, a ganância, a droga e tantas outras coisas, suborno, lavagem de dinheiro. Eu vou fazer uma oração pela tua vida, porque eu sei que sempre tem alguém que se humilha diante do Senhor quando ouve a palavra do Senhor, gera temor no seu coração. E esse foi um recado em uma experiência de arrebatamento que o Senhor deu ontem para a nossa irmã Thalia. E o Senhor mandou, ontem dia 20, e o Senhor mandou que eu viesse completando o vídeo no próprio arrebatamento, na própria gravação, completando com esses versículos que aí eu trouxe. Então eu oro agora pela sua vida. Você que está se prostrando, faz um concerto com o Senhor. Vocês que têm sido hipócritas, têm pregado, mas vocês não têm vivido o que vocês têm pregado. Deus está requerendo um posicionamento de vocês. Se humilhe diante do Senhor agora, que eu vou orar pela tua vida. Soberano Deus, eu sei, papai querido, que sempre tem alguém que dá ouvido à tua voz. Sempre tem alguém com o coração quebrantado, disposto e disponível para voltar ao primeiro amor e está pedindo agora temor de volta. Porque tem alguém aqui, Senhor, que enquanto ouvir, eu sei, meu Pai, que vai começar a pensar: mas eu já estou tão acostumado nessa vida dupla que eu já perdi até o temor. Já faz tanto tempo, Senhor, que estava no erro, que já não tem mais o temor, mas já chegou o tempo, como diz a tua palavra através de Pedro, que o juízo do Senhor começa pela casa de Deus. E dentro da casa de Deus ainda começa pelos grandes, pelos líderes. E se começa pela casa de Deus, imagine os que estão de fora. Começa, meu Pai, pelo teu povo e pelos líderes. Mas o Senhor agora está olhando essa que está se humilhando com verdade, com sinceridade, fazendo uma aliança com o Senhor de conserto. Não vai esperar, meu Pai, esse homem, essa mulher não vai esperar a espada do Senhor descer, o juízo do Senhor, não vai esperar que o Senhor toque na saúde e na vida financeira para entender que o Senhor deu oportunidade e no dia de juízo não poderá dizer que Deus não falou. Mas recebe, Pai, esse sacrifício sincero, essa adoração, essa humilhação sincera, essa oração sincera de arrependimento que esse líder ou esses líderes estão fazendo agora. E reescreve o nome dele no livro da vida, porque já nem estava mais. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu apresento a vida de cada um em o nome do Senhor Jesus. Amém? Aqui quem se despede é a sua irmã em Cristo, Solange Souza, e a sua irmã em Cristo, Irmã Thalia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.